terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Senhor Deus, precisamos de Ti para mais um pouco falar da Sua palavra, para que o povo não seja edificado em nós, mas na palavra que o Senhor já disse, tanto na Bíblia, como o Senhor veio e disse em carne através do seu profeta. Fale conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Há algum tempo nós estamos falando um pouco sobre a era da noiva. Eu quero falar mais um pouquinho hoje, a era da noiva após Laodiceia. Todas as nossas mensagens são fundamentadas na mensagem do profeta. Não é nada novo para quem estuda a mensagem e tem esta revelação. E muitas vezes as pessoas estudam a mensagem e só conhecem a história do Velho Testamento. Outros estudam e conhecem a história do Novo Testamento. E outros estudam e conhecem a história das eras. E outros têm o seu estudo e conhecem a história da primeira e segunda etapa. Agora eu quero afirmar que a terceira etapa ainda não é história. Porque a terceira etapa, quando chegar a ser história, a noiva já foi raptada. Então, a terceira etapa não é história, ela está em cumprimento.
Assim como você vê a era de Laodiceia, ela é história. Porque depois da era de Laodiceia veio um profeta, veio a mensagem, veio o ministério de Elias, o filho do homem, o sétimo anjo. Então, a Laodiceia é história. E a mensagem do irmão Brana também, algumas etapas, primeira e segunda, também é história. Então é fácil para as pessoas, talvez, conhecer só a história e não conhece o que está cumprindo no momento, os acontecimentos presentes. Nós temos aqui a união invisível da noiva, pregada em 25 de novembro de 65, muito próximo, né? Quase um mês, quase da partida do profeta, a união invisível da noiva. A gente vai tomar estas mensagens mais próximo da partida do irmão Brana, elas falam mais ainda. Era Deus posicionando para nós, porque se o profeta não falasse disto, eu também não falaria. Não tem como a gente falar se o profeta não falou. Alguém pode dizer, mas vocês falam do novo nome, mas o irmão Brana não podia falar o novo nome, porque era o nome dele. Deus extraiu exatamente o novo nome do nome Bran. 7 letras. Quantos picos tem aquele monte? 7 picos. Quantas letras tem seu nome? 7. Eu te dou um sinal eterno. Então, tudo isso foi dado após a era de Laodiceia. As pessoas precisam guardar isso. Coisas que acontecem após a era de Laodiceia e coisas que acontecem após a partida do irmão Brana. Porque aí temos o complemento da mensagem, que é a terceira puxada, que o irmão Brana não podia dizer no seu dia, e não vai ficar sem a terceira puxada para o arrebatamento. Porque é a terceira puxada que nos prepara para o arrebatamento. A terceira puxada é a terceira etapa, terceira fase do ministério do irmão Brana. A maioria não gosta desta terceira puxada, porque eles não a compreendem. E a gente sabe que esta terceira puxada foi dada para um povo especial, que é o povo desta terceira puxada. Aquele que era de Lutero ficou sabendo da mensagem de Lutero, o católico não ficou. Mas quem quis deixar a católica ficou sabendo da mensagem de Lutero. Quem quis deixar a mensagem de Lutero ficou sabendo da mensagem de Wesley. Quem deixou a mensagem de Wesley ficou sabendo da pentecostal. E assim por diante. Quem deixou a pentecostal, como nós, eu já fui pentecostal também. Alguém diz, você não é? Não, agora eu não sou pentecostal. Eu sou membro de uma família chamada Bran. Mas quando isso? Depois, após o povo pentecostal. Porque o povo pentecostal é Laodiceia. E a Laodiceia é um povo rico, é um povo que acha que tem e diz, eu estou enriquecido e de nada tenho falta. Então Deus não pode dar nada. Quando você crê que de nada tem falta, você pede alguma coisa. Não tem falta de nada. Então não pede nada, não pode receber nada. Então os pentecostais não podem receber nada. Se você encontra o povo da mensagem que está satisfeito com a primeira e segunda etapa, também eles não podem receber nada. Eles estão enriquecidos, certo? Eles estão fartos, eles não precisam de mais nada. Então não adianta querer dar terceira etapa para eles, porque eles não precisam de nada. É um laodiceano, ainda dentro da mensagem. Mas vamos que deixa eu ler para mim, ter o fundamento do que prego. Eu gosto de examinar a mensagem do irmão Brana. A União Invisível, 268. Não ame o mundo e as coisas do mundo. Não permita que homem algum te engane por meio do seu credo. Você permaneça reto
com a promessa de Deus. A palavra de Deus é essa palavra. Se é a palavra para esta era, Deus assim a vindica. Deus prova, aprova, certo? Se a palavra é para esta era. Você pode ver que o que nós sabemos hoje, nós não sabíamos na era anterior. Por quê? Porque não era tempo de saber. Então, quando ficamos sabendo que a era de Laodiceia terminou, aí veio a mensagem da nossa era. Irmão Brana pregou lá atrás, porque ele já tinha saído da era de Laodiceia. Você vê a mensagem dentro da era, quando o irmão Brana estava pregando as 7 eras da igreja. Ele estava dentro da era. E Deus já estava falando. Deus estava até desenhando na parede do tabernáculo, hein? Nas 7 eras da igreja. É uma grande coisa. Mas o irmão Brana depois caminhou para o ministério dos selos. Aí foi Apocalipse 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele pregou tudo isso mais claro para nós. Como pregou o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, lá para frente, 21, 22, ele deixou tudo pregado sobre isso. Capítulo 19, falando também do novo nome, ele já deixou tudo isto bem esclarecido. Mas para poder firmar bem, se é a palavra para esta era. Agora, a palavra para esta era, você não pensa que é a palavra para a era do irmão Brana. É para a era da noiva agora. No tempo do irmão Brana, era a palavra para a era do irmão Brana, certo? E que o irmão Brana estava saindo de Laodiceia, para que nós pudéssemos ter a mensagem do irmão Brana, que saiu de Laodiceia, nós precisávamos e precisamos de 40 anos. Pode ver que o irmão Brana morreu em 65 e nós ficamos sabendo aqui no ano 2000. Levou quase 40 anos para isso cumprir, porque era o irmão Brana que estava trazendo uma mensagem para formar a era da noiva, juntamente com ele, porque ele traz a mensagem do noivo, certo? A mensagem do noivo está com ele, para formar a noiva do dia. A mensagem do noivo estava com Cristo, para formar a idade das eras, e a noiva das eras. Mas agora a mensagem estava com o irmão Brana, para formar a noiva deste último dia. A noiva do último dia do irmão Brana para cá, porque nós temos que repetir, profetizar outra vez a própria mensagem do irmão Brana. Então ele continua dizendo aqui, Deus assim a vindica. Se ele não fizer, não é a palavra para este dia. A palavra que desceu no dia de Pentecostes não funcionaria nesse dia. Isso daqui nenhum pentecostal aceita, irmão. Nenhum crente pentecostal vai aceitar. O irmão Brana dizer que a palavra que desceu no dia de Pentecoste não serve, não funciona para esse dia. Porque nós temos que ter uma mensagem agora que nos arrebate. A mensagem do Pentecoste foi uma mensagem para avivar a igreja, dando seus primeiros passos. A mensagem que precisamos hoje é dos selos dos trovões para raptar a igreja preparada. Amém? Amém. Não, senhores, não funcionaria. Isso foi para Pentecostes, isso é para a noiva. Esta mensagem, a ida da noiva ao lar, temos algo diferente, ainda que não quer ser diferente dos outros, temos algo diferente. Isso não faz de nós melhor que ninguém, somos igual a todo mundo, mas temos algo diferente, temos uma mensagem diferente e somos agradecidos por poder ver essa mensagem e crer nela. Os pentecostais representaram isso de novo, como na era atrás, representaram isso de novo, que eles tinham algo, mas agora veio algo diferente. Estamos na era da noiva. Esta era da noiva é após Laodiceia.
Senão ele diria, estamos na era de Laodiceia. Você vai encontrar ele dizendo também, em certas mensagens, estamos na era de Laodiceia. Mas aqui você vai ver que é o final do ministério do irmão Branham. Ele já estava mostrando para nós, posicionando onde estávamos. Se você toma a mensagem, o Absoluto, pregada em 1962, ele diz que os trovões estão nas mensagens. Quando você toma os selos, ele mostra que está dentro dos selos, os trovões. Já não está nas mensagens, tem que estar na mensagem dos trovões, dos selos, o novo nome. Não importa que ele falou sobre o novo nome, até antes, nós temos aí apoiado nas mensagens que pregamos, a restauração, fala de Abraão lá, ele falou antes, mas é a realidade, HM faz parte do nome de Deus. Amém? Não mais do que a palavra de Noé haveria funcionado nos dias de Moisés. Já pensou se Moisés dissesse, nós vamos fazer uma arca e vamos passar o Mar Vermelho. Não, não era uma arca. Agora é outra mensagem, é algo diferente. Ele tinha que bater nas águas e as águas abriram para que o povo pudesse passar de pé enxuto. Não passou atolando, não. Quem passou atolando foram os carros de Faraó. Depois que os eleitos hebreus passaram. Porque depois que nós passamos também, você vai ter que encontrar, olhando para trás, os carros atolados, os irmãos atolados. Os irmãos que ficaram para trás. Aqueles que não conseguiram acompanhar a mensagem, mesmo a mensagem de Moisés, porque depois veio a terceira etapa do irmão Branham, que era a mensagem de Josué, já introduzindo nós na terra prometida. É não mais que a palavra de Noé havia funcionado nos dias de Moisés, não mais que a lei de Moisés haveria funcionado no tempo de Paulo, aqui. Ele tratou de lhes dizer, vocês estão mortos para isso, e não podem ter isso. Vocês estão mortos para a lei. Certo? Vocês não podem ter a lei misturada ali. Era outra mensagem, era outro tempo. Igreja, vocês a quem eu estou falando nesta noite através da nação, diz o irmão Branham, e você se separa das coisas do mundo. E todas essas coisas que se mantêm, esses credos feitos pelo homem, e ordens e coisas parecidas, e se separa. Olhe para cima, prepare-se. Num destes dias vai descer o fogo. Deus o vai deixar vir. E uma visão para se considerar, deve ser, é uma visão para considerar. Estará você preparado quando ele vier? Isso já é rapto, escuta. O rapto secreto da noiva sobrenatural. Onde nós estamos inclusos? Na noiva sobrenatural. É o rapto secreto. As pessoas não vão ficar sabendo, porque é secreto, rapto secreto, a união invisível da noiva, que irmão Branham pregou. As pessoas não veem, é esta união. A união invisível da noiva está ligada não dentro de Laodiceia, está ligada após Laodiceia, na mensagem do irmão Branham, na terceira puxada. É aí que está ligado. Amém. Ela será feita de mortal a imortalidade. No momento será transformada, num abrir e fechar de olhos. Nós, os que vivemos e ficarmos, não estorvaremos aos que dormem, porque a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, conforme a própria palavra diz. Isso já tem sucedido, só falta eles saírem da sepultura. Porque elas já foram abertas através do ministério da última trombeta. Não tem mais trombeta depois do irmão Branham. O irmão Branham é a última trombeta para os gentios. Moisés e Elias é a última trombeta para os judeus.
Então, para os gentios está encerrando através desta trombeta e do profetizar outra vez nesse dia final. Amém. Obra foi expressada 26 de novembro de 65. Como ele prega, 2 mensagens num dia, né? 66. Senhor, é muito bom testificar a verdadeiros ouvintes, Senhor. Cremos em Ti. Ajude nossa incredulidade. E nós compreendemos que estamos indo diretamente pela estrada para o fim do mundo. Só que não sabemos o tempo. Porém, este rapto secreto da noiva, um destes dias, Senhor, seremos raptados, tomados com Ele, e estaremos esperando por esse dia. Prepara nossos corações, Senhor. É uma oração do irmão Brana. Eu estou repetindo isso aqui também para dizer que as pessoas dizem que o rapto também já aconteceu. Eles dizem, não estamos esperando o arrebatamento. O irmão Brana estava esperando 1 mês antes da morte dele, esperando o arrebatamento. Então eu estou esperando até hoje o arrebatamento. Como eu disse ontem, eu não estou esperando a vinda do Filho do Homem. Essa não, já aconteceu. Dia 28 de fevereiro de 1963, aconteceu a vinda do Filho do Homem. Mas eu estou esperando o arrebatamento. Você está? Amém? Ouvi, mas agora vejo. 27 de novembro de 65. São mensagens muito próximas, que ele fala sobre estas coisas. Por isso, a era da noiva após Laodiceia. Começando com o irmão Brana, que ele sai de Laodiceia para poder pregar sobre esta era da noiva. Ele deixou lá vários títulos. Era do Filho do Homem, era da noiva, era abraâmica e assim por diante. Vamos aqui ouvir, mas agora vejo, 187. Agora está começando a separar-se. O trigo está começando a aparecer. Quando o trigo está começando a aparecer, tem a casca que envolve o trigo. E essa casca tem que sair. Essa é a palha que envolve o trigo. E a palha tem que ficar aqui. E Deus vai recolher somente o grão, o trigo, não o trigo com a palha. Ele vai recolher o trigo, o grão. E a noiva tem que estar preparada para isso daqui, ó. Esta não é uma era pentecostal. E alguém vem dentro da mensagem querer levar o povo de volta a dons espirituais da era pentecostal. Muito bem, se você pode tomar os dons espirituais e a terceira etapa junto, se você conseguir, vá em frente. Mas que uma mensagem tem que terminar para a outra começar, tem. Você precisa ver isso. Eu creio em tudo isso, porque eu já passei por dom de língua, profecia, eu já passei por tudo isso lá em 1968. Eu sou antigo, né? Eu já passei por isso. Agora, o que eu quero? Eu quero voltar lá? Não, eu quero prosseguir aqui. Eu quero ver o que Deus tem para mim nesse tempo. Isso daí eu já passei por isso. As pessoas, muitas delas podem estar me ouvindo, que elas estão seguras em sonhos que elas sonham, em profecias que elas acham que pode dar. Oh, minha irmã, meu irmão, eu não quero te desanimar tanto, mas eu queria que você entendesse que a mensagem que você está nesse dia já é repetindo as profecias que já foram reveladas através de William Branham. Eu não tenho que dar uma profecia para te alegrar. Eu não tenho que contar um sonho para te alegrar. Isso tudo aconteceu no tempo do irmão Branham, na primeira e segunda etapa. Ele teve fila de oração na terceira etapa, mas a primeira e segunda etapa estava cheio de sonhos, de visões, de interpretações. Estava cheio.
E ele veio caminhando para a revelação da palavra, que é a era da noiva depois de Pentecostes, depois de Laodiceia, é a era da noiva. E as pessoas estão, talvez até vindo do pentecostalismo, e quer trazer a balbúrdia dos dons espirituais, e querer usar dentro da igreja, dentro do tabernáculo. E você deveria tomar o tabernáculo de Paulo e aprender com o que Paulo ensinou, que não pode falar em língua estranha no público. Paulo falou que não pode falar em língua estranha no público. E as pessoas hoje, o próprio pregador é culpado. Ele começa a falar, a hora que ele se enche, ele começa a falar numa língua estranha e não tem interpretação. Começa o erro do púlpito. E sabe o que a igreja pentecostal diz? Oh, aleluia! Isso é Deus. Isso é Deus fora. Porque eles estão atrás de um dom, quando tudo isso já cumpriu e Deus fez coisa melhor na frente, e eles não querem da frente. Era como Israel caminhando no deserto e dizendo assim: olha, quem nos dera comer dos alhos, das cebolas, dos melões, lá do Egito. Misericórdia. Quer dizer, está aqui, parece que Deus tinha que matar eles naquele deserto mesmo, irmãos. Porque Deus tira eles disso. E onde eles tinham essa alimentação, eles eram escravos. Deus tira eles da escravatura, mas não dá aquela alimentação para eles, dá outra. Dá maná que desce do céu. E eles dizer: nossa alma tem fastio, tem nojo desse pão vil. Não era para Deus destruir eles? Era. Deus quis destruir. Moisés pôs na frente e disse: não, senhor. Irmão Branham vem e diz: eu não entendi isso muito tempo, até que eu vi que Moisés estava fazendo o trabalho de Cristo, que se pôs na brecha, que através da justiça e santidade divina, Deus poderia exterminar conosco, mas Cristo se pôs na frente, através do sacrifício corporal, sangrento, e diz: eu tomo o pecado dos mais e dos demais na minha conta, eu salvo. Aí Deus não pôde destruir. Isso foi o que aconteceu com Israel. Mas quando Deus não pôde destruí-los, por quê? Moisés colocou na brecha, Deus fez eles andar 40 anos pela desobediência, e todos aqueles que foram contra Moisés morreram naquele deserto. Todos aqueles que foram contra Brana, vocês têm que saber que estão mortos nesse deserto de 40 anos, de 63 a 2003. Estão mortos. Você, não, mas tem uns vivos aí, mas mortos. Estão mortos falando contra o profeta. Foi o que aconteceu lá atrás. Aquilo já estava mostrando que esse papel ia repetir, e repetiu através daqueles que não creram no profeta William Branham. Irmão Branham diz que como Israel saiu do Egito, era o tipo da noiva saindo das denominações. Israel saiu do Egito, levou 40 anos para entrar na terra. Nós saímos das denominações em 63. E aí 40 anos depois, você vê que os velhos, os antigos, que até creram no irmão Branham, mas creram de uma forma errada. Quantos que foram assim? Eu não digo que eles são perdidos, mas tiveram que prostrar no deserto, tiveram que morrer, antes de saber da terceira etapa, porque eles diziam que o irmão Branham tinha que voltar para revelar a terceira etapa, o sétimo selo, os 7 trovões, a visão da tenda. Tem até gente que fez uma igreja baseada na visão da tenda, e ele morreu também. É o tempo, eles não puderam aceitar essa mensagem que Deus trouxe, que não era para ter Branham físico, mas a mensagem dele outra vez repetida, manifestada para a igreja, profetiza outra vez. Era só isso. Mas eles não
aguentaram esperar o tempo e morreram no deserto, dizendo que o irmão Branham ia voltar para fazer isso. Bem, vamos prosseguir mais um pouquinho. Esta não é uma era pentecostal. Olha o nome. Esta é a era do dia tardio. Esta é a era da noiva. Esta é a luz do entardecer. É quando Malaquias 4 deve ser cumprido para seguir o padrão de Deus. Isto é São Lucas 17:30, que é a vinda do Filho do Homem, para ser cumprido. Este é o livro Jeremias e todo o restante deles, que Joel falou desses dias. Este é aquele dia. Nos dias do William Branham, diz, este é aquele dia. Eu ouvi, Senhor, isso estava chegando, porém agora eu vejo isto com meus olhos. Amém. Por isso que o irmão Branham vem e prega a mensagem com esse título. Ouvi, mas agora vejo. Quanta gente que só ouviu, mas não viu. Quanta gente que está ouvindo o irmão Branham, apertando o play, ouvindo o irmão Branham, mas não está vendo. E o irmão Branham já pregou, ouvi, mas agora vejo. Agora eu vejo o novo nome, eu vejo os 7 trovões revelados. Eu vejo, ele estava dizendo, eu vejo a era da noiva. Eu vejo a luz do entardecer. Estava tudo nele, o ministério dele. Eu vejo os dias de São Lucas 17:30, do Filho do Homem, nos dias idênticos ao de Noé e a de Ló. Eu vejo Malaquias 4, a vinda do Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ouvi, li, mas agora vejo. Amém. Eu já li essa mensagem, eu já li os selos, eu já li sobre trovões, eu já li sobre eras, eu já li sobre o novo nome, mas agora vejo. Aleluia. Vê o que é? Isto que é a mensagem de Deus após Laodiceia. Alguém fica preocupado porque ainda tem gente aí, direito dos povos, está cumprindo, porque Laodiceia quer dizer direito dos povos. Todo mundo está tendo direito. O professor não tem direito de corrigir os alunos, como tinha no meu tempo. A professora tinha uma varinha ali e a gente temia aquilo. Tinha uma varinha. Hoje, faz isso para um menino desse para você ver. Vai te levar na lei. O professor não tem direito, quem tem direito é o aluno rebelde. É o pai que não deu conta de consertar ele em casa, manda para a escola, mas a escola é para educação. A casa é para correção. E o que falta muitas vezes para esses meninos arteiros, desobedientes, e essas meninas que não param em casa, o que falta é correção. E quem traz correção é pai e mãe, porque é o filho, é corrigido pelo pai e mãe. Se não sois corrigidos, sois bastardos, diz a palavra. Mas aí tem direito. Tem hora que os membros têm direito de levantar e atrapalhar um culto. Crente laodiceano, que deveria calar a boca, ficar quietinho, escutar a ordem da igreja, se não pode nem falar língua estranha, que é um dom do Espírito, na igreja poderia alguém se levantar e barrar um pregador? Mas não tem respeito por Deus, não tem respeito pela palavra, aí não tem respeito pelo homem que a anuncia. Ouvi, mas agora vejo. Eu ouvia falar de muita coisa quando eu era mais novinho. Mas agora estou vendo muito mais do que eu ouvia falar. Estou vendo muito mais. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. 6 de dezembro de 65. Parágrafo 57. E este livro é um livro de profecias. Esta Bíblia é um livro de profecias. A seus crentes é ordenado que honrem e
o leiam. Amém? E creiam o seu autor, que o seu autor é Deus. Creia no seu autor, porque cada palavra que está escrita ali tem que se cumprir. E você sabe por que tem esse ministério estranho, que eu achei estranho quando eu comecei a pregar, lá antes de 2000. Eu achei também estranho. Por que esse ministério estranho? Porque faltava isso ainda. Faltava posicionar estas coisas da mensagem do profeta que as pessoas não conseguiram ver e nem eu consegui ver até aquele tempo. Mas dali para cá foi aberto. Esse é o ministério da noiva. Essa é a noiva que o irmão Brana falou, a era da noiva. Não a era de William Brana só, a era da noiva. Ela tem que defender esta palavra, ela tem que mostrar para o mundo esta palavra, que Deus veio e fez sua obra, Deus veio em carne e depois gerou um povo através da sua mensagem. Deus veio em carne em Jesus e gerou um povo depois através da sua mensagem do Calvário. E assim Deus veio em carne no irmão Brana. Tem gente que ri e critica, porque, meus irmãos, tem muita maracutaia nesse mundo, feita também no nome do profeta. É uma vergonha, tem hora que você vê notícias de homens envoltos a contrabando, a tanta coisa errada, dizendo que crê no irmão Brana. São demônios entrando para poluir, atrapalhar o ministério da noiva do último dia, que ela tem que manifestar que isto é verdade, o que o profeta pregou é verdade, e que nós somos aquela semente que saiu dele. Ele é o trigo que morreu e nos produziu. Jesus foi o trigo que morreu. E Jesus diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Aquilo não era só para Jesus Cristo, não. Se o grão de trigo Brana caísse na terra e não morresse, ele ficaria só. Mas como ele morreu, ele produziu nós. Ele produz frutos. Aleluia. Tudo que foi prometido de acontecer, porque é Jesus Cristo em cada era. Aí você vê Jesus Cristo na era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. É Jesus Cristo na era da noiva, que é Jesus Cristo em Brana. Só Jesus para ajudar nós, né? O mesmo ontem foi Jesus Cristo que esteve em Noé. Foi Jesus Cristo que esteve em Moisés. Isso é o mesmo ontem. Foi Jesus Cristo em Davi. Foi Jesus Cristo em José. É Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente, nos dias dele, de Jesus. E é Jesus Cristo entre seu povo hoje. É muita luz para a gente, é muita coisa para você ver. É Jesus Cristo hoje, quando? No dia do irmão Brana. É Jesus Cristo hoje. Brana não é Jesus Cristo, mas era Jesus Cristo fazendo o seu trabalho. E para Jesus fazer o trabalho, precisava de um homem. E ele trouxe este homem. O diabo precisa de uma mulher para ele fazer o trabalho, para tirar as roupas dela. O diabo precisa de um homem que não tira os olhos da mulher alheia. O diabo precisa de um homem, ele enxerga através dos seus olhos. Ele fala através da sua boca também. O diabo precisa de um homem para falar besteiras. Mas Deus precisa de um homem para poder revelar a sua palavra. Ele precisa de um homem.
certo? Para fazer isto. Aí ele diz, e é Jesus Cristo entre seu povo hoje. Se você ver, era Brana andando entre o seu povo. O que é isso? É Jesus Cristo entre seu povo. Mas era Brana. Mas onde está Jesus? Dentro. Por isso ele voltou para o Pai. Voltar para o Pai é voltar a Espírito para poder se derramar em fagulhas de fogo na igreja primitiva, em Atos 2, e depois se encarnar novamente, ajuntando todas as fagulhas do tempo da igreja primitiva e das 7 eras que já foram operadas, e trazer tudo isso para dentro de um vaso de carne, de barro. Amém. Fazendo as coisas que ele prometeu que faria nesta era, é Jesus Cristo. O que ele diz em São João 14:12, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para o Pai. E Brana foi esse que creu nele, e fez o que Jesus fez, e mais do que Jesus fez. No tempo de William Branham teve mais ressurreição do que no tempo de Jesus. No tempo de William Branham teve criação de esquilo. E não era o homem Branham, era Jesus num homem. Você tem que saber que o que eu faço, o que eu prego, não sou eu. Tem que ser Jesus em mim, para poder pregar, para poder te ensinar essas coisas, ainda que o inimigo creia que é Satanás em mim. Eu continuo crendo que é Deus em mim, e nada tira isso da minha vida, porque eu sei que isso é verdade, e eles não podem pregar isso, porque essa mensagem não veio para eles, essa mensagem veio para vocês. Encerrando, liderança, 7 de dezembro, 65, 140. Não disse Jesus, nos últimos dias, Mateus 24, que os dois espíritos seriam tão parecidos que enganariam os verdadeiros gene, predestinados, o eleito, se fosse possível. Porque é tão próximo que a pessoa pensa, isso aqui, tem pregação por aí, que é tão próxima a nossa, eu quero que vocês dão uma averiguada, que tem hora que você vai lá e curte, e depois nós vai lá e vê que você curtiu. À toa, gente, a gente vai lá e vê que você curtiu. Não viu procurando, não. Fala, curtiu aqui, não entendeu a mensagem que o homem está pregando. Não entendeu a mensagem. Por isso curtiu. E são uns dos melhores crentes da mensagem. A hora que você ouvir uma mensagem, que você nota que estas pessoas não andam naquela direção que você anda, você nunca viu estas pessoas com você, por que você curte? Não estou contra você não, só dando um beliscão na consciência, certo? Você tem direito de fazer o que você quiser. Talvez você pense que a pessoa é verdadeira, é tão próximo. Agora, depois nós viemos do pentecostal para a mensagem, aí nós tínhamos o próximo, o mais próximo, que andava perto mesmo, eram os dualistas, porque nós cremos que Deus é um só, não como o seu dedo, porque ele tem 3 manifestações distintas. As manifestações são distintas. Não vou ter tempo para explicar isso para você. Mas nós cremos, ele é o único e soberano. Então a coisa vai tão próxima hoje que tem gente pregando um novo nome e você vai lá e curte. Você vai lá e deixa até seu nome lá. Compartilha, né? O seu nome. Talvez você quis apenas apoiar no momento, porque estava dando uma boa palavra, mas se você ver, se parar um pouquinho e perguntar alguma coisa daquilo que você crê, aquela pessoa vai te dizer que ele não crê assim.
São muito próximos, gente boníssima. São próximos. No tempo do irmão Brana, os contra o irmão Brana eram próximos. Mas quando ele revelou os selos, ele disse, eu vou perder uns 10 mil desses próximos meus aqui. Uns 10 mil amigos. Eu vou perder. A terceira etapa é isso. Você não tem nada mal com as pessoas, mas você tem discernimento, pelo amor de Deus. Ouvi, agora vejo. Se eu vejo, será que não tenho discernimento de saber que uma pessoa está pregando? Eu dou uma parada para ouvir, sim. Não dos que saíram daqui. Não, eu não perco tempo mais. Tem que falar claro para vocês, né? Que eu não examino, não. Não perco tempo. Já tenho bloqueado para eu não precisar dar olhada em nada. Não tenho espírito de curioso. A curiosidade não está em mim, para querer saber. Mas quando eu vejo, não conheço a pessoa, está pregando assim, ela crê verdadeiramente como tem sido pregado? Ou apenas ela é próximo? É Mateus 24 na terceira etapa. Mateus 24. Terceira etapa com terceira etapa. É Mateus 24, se possível fora, enganaria os próprios escolhidos. O da primeira e segunda não tem de te enganar. Não tem jeito. Ele tem que ter uma mescla da terceira etapa para poder te envolver. Amém. Você vai corrigindo isso aí, certo? Você corrige, eu sei que corrige. São bons crentes. Além de que são crentes do nosso ministério, gente boa. Os dois seriam tão parecidos que enganariam os verdadeiros gênios predestinados, ou eleitos, se possível fosse. Qual igual a coisa verdadeira? Vem. Então, nos últimos dias, agora, vê você, é o tempo do trigo agora. Está chegando o tempo da colheita. Esta não é a era de Lutero. Esta não é a era pentecostal, que é Laodiceia. Ele não é a era pentecostal. Esta é a era da noiva. É uma noiva depois de Laodiceia. Como Moisés chamou uma nação fora de uma nação, Cristo hoje está chamando uma igreja fora de uma igreja. Vê você? A mesma coisa em tipo, levando-os para a gloriosa, eterna terra prometida, que hoje é os 7 trovões. Já não, ninguém está te levando você para um lugar. Olha, irmãos, você crendo nessa mensagem, olha, você vai plantar e vai dar tudo grande, uva que nem lá na terra prometida. Não, é espiritual, é a mensagem. É a mensagem que Deus tem dado agora que você tem entrado na eterna terra prometida. Já tem entrado, você já está ouvindo e vendo estas coisas. Não te engane, não deixe ninguém te enganar. Reconheça que você não é mais desse tipo que Jesus falou em Apocalipse. Para me encerrar, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Essa é a mensagem do dia do profeta. Ouro provado no fogo. Aí talvez você quer, ou vamos ali comprar uma aliança de ouro, mas tem que ser provada no fogo. Tem nada a ver. Ouro provado no fogo. Você vem cá e compra uma mensagem que é como ouro provado no fogo. Venha cá. E diz, aconselho que de mim compres ouro provado do fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Que Deus nos ajude cada dia a entender que faz bem a correção. Não podemos viver sem correção.
Quando você quer uma mensagem que o pregador não toque na sua saia, não toque no seu cabelo, não toque no seu vestido, não toque de maneira alguma no que você faz, homem, no que você pensa, aí está errado. Você tem que saber que a mensagem ela é corretiva. E ela é corretiva porque ela é uma mensagem para filhos. E filho precisa de correção. Volto a repetir. Se estáis sem correção, da qual todos são participantes, então não sois filhos, sois bastardos. Isso que é o pior. Se não é filho, é bastardo. Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. É um bastardo. Não conhece o pai, não conhece sua mãe. É um bastardo. Pai, eu rogo a tua bênção sobre o seu povo. E aquilo que a gente vê que é forte, que não é bom falar, a gente aquieta um pouco. Até que o Senhor fale no coração do povo toda a verdade que nós temos que ouvir neste tempo em que vivemos. Eu estou agradecido ao Senhor pela vida que o Senhor tem me dado, que há pouco tempo atrás, talvez uns 2 anos atrás, eu já estava para ir embora daqui, quase morto, e o Senhor ainda me levanta, porque tinha que falar estas coisas ainda. Eu pensava que estava tudo acabado, o Senhor que não precisava mais de mim, e agora eu vejo que precisava ainda para pregar essas mensagens, que muitas pessoas poderiam ter entrado e pervertido o grupo naquele tempo se eu tivesse partido. Mas o Senhor tem dado graça para que nós pudéssemos estar de pé, ajudando a igreja, ajudando o seu povo, e todos agora regozijando com a bênção desta revelação. Perdoe minhas fraquezas, minhas falhas, as falhas da minha família. Nós carecemos da misericórdia do Senhor e do perdão, da misericórdia dos irmãos e do perdão, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.